Olá pessoal, vamos para o nosso 16º resumo. Trataremos hoje das infrações médias. Já vimos as graves, vimos as gravíssimas, vimos as graves e hoje veremos as médias. Então, dentro das infrações, é bom sempre lembrar que existe o fator de multiplicação, que é aplicado às gravíssimas. Existe o valor, né, que nas gravíssimas pode ser multiplicado, como foi dito. Na grave para frente o valor não altera, né? A pontuação também é aplicada à infração graves. As graves são 5 pontos e as gravíssimas 7 pontos. Vamos ver então na situação aqui das infrações médias. Vamos lá então. Então, na nossa primeira infração média, vamos observar o seguinte: qual seria a pontuação? Para a infração média, 4 pontos, ok? E o valor é um valor fixo de R$ 130,16. Também não terá aí fator de multiplicação. Esse valor aqui não se altera no caso da infração média. Vamos observar o seguinte então, ó. O uso indevido de sinais de luz ou de pisca-alerta, exceto nas condições definidas pela legislação, é uma infração média, com penalidade de multa. Então, por exemplo, você estacionou de forma errada, ligou o pisca-alerta e acha que está tudo certo. Então você está cometendo duas infrações: por estacionar de forma incorreta e por usar o pisca-alerta de forma incorreta, ok? Então, qualquer situação que você use as luzes do veículo de forma errada, estará cometendo aqui uma infração média. Continuando, não manter acesa à noite a luz de placa traseira, também uma infração média. Não manter acesa a luz baixa sob chuva, neblina ou cerração, uma infração média recentemente alterada pela Lei 14.071. Uma situação de extremo risco, porque a luz, nesse caso aqui, ela vai tornar o seu veículo visível, né? Além de, no caso aí, melhorar a sua visão, né, para conduzir o seu veículo naquele momento. Continuando, não usar a luz baixa de dia e noite, transporte coletivo em faixas exclusivas ou ciclistas, uma infração média com penalidade de multa no valor de R$ 130,16. Também alterada recentemente, né, pela Lei 14.071, não usar o farol com luz baixa durante a noite ou de dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias de pista simples fora do perímetro urbano, certo? Então, se você estiver em uma rodovia de pista dupla e não estiver com o farol aceso, você não está cometendo uma infração de trânsito, apesar de ser indicado que você esteja, mas não é uma infração. Somente será infração se for uma via de pista simples e fora do perímetro urbano, ok? Continuando, luzes de posição, não manter acesa à noite quando parado ou estacionado para embarque, desembarque, carga e descarga. Então a luz de posição, ela deve estar acesa nessas situações: embarque, desembarque, carga e descarga. É obrigatório para quê? Para que você esteja visível aos demais condutores que estão em deslocamento naquela via, certo? Veículo de emergência que em atendimento não estejam com os sinais acionados, né? Ainda que parados, devem estar com o sinal sonoro, né, e luminoso acionado. Caso não estejam, também estão cometendo uma infração de trânsito. Transitar desligado ou desengrenado em declive, aquela situação que você desliga o motor para economizar um combustível altamente perigoso. Seu veículo pode sofrer algum problema naquela situação, além de não ser permitido e ser uma infração de trânsito, ok? Continuando então, aqui já tem uma medida administrativa de retenção do veículo, obviamente para a regularização da situação. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, uma infração média com penalidade de multa. Transitar em locais e horários não permitidos, também uma situação aqui que gera uma multa média. Placa do veículo em desacordo com especificações e modelo, infração média, retenção do veículo e apreensão das placas, como medida administrativa. Veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, uma infração média. E aqui
salvo engano da minha parte, deveria ter aqui uma medida administrativa de retenção do veículo. Para o quê? Para regularizar a situação ou remoção caso não seja resolvido o problema. Deixar de retirar todo e qualquer objeto utilizado para a sinalização temporária da via. Aquela situação que você sinaliza a via porque você teve problema, você parou para trocar um pneu e você, por exemplo, colocou lá um galho de árvore para poder chamar atenção. Obviamente, uma maneira, o correto seria o quê? Seria colocar o seu triângulo de sinalização. Mas se você usou algum artifício e você deixou esse material sobre a via, você está cometendo uma infração média, certo? Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então vejam aí que situação, né? Aparentemente uma coisa simples, mas que pode gerar uma infração para você, com remoção do veículo. Parar sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, infração média. Se você avançar a faixa de retenção no sinal luminoso e parar, aguardar o sinal abrir sobre a faixa de pedestre, é uma infração média, além de ser um ato muito desumano com o pedestre, né? Você está bloqueando ali a área de segurança dele. Parar a menos de 5 metros das esquinas, nos cruzamentos ou afastado mais de 1 metro do meio-fio. Então, se você parar a mais de 1 metro do meio-fio, você parou o seu veículo a mais de 1 metro, por exemplo, para alguém fazer aí o desembarque, né? Se você parou ali, deve parar mais próximo. Se você parou a 1,5 metro, por exemplo, a mais de 1 metro, infração média. Se você parou a mais de 5 metros da esquina, infração média. No caso também o estacionar, né? Se você estacionou a mais de 1 metro da calçada, infração média. Se você estacionou a menos de 5 metros da esquina, infração média. Então você deve ter todo esse cuidado aí para não cometer a infração, além de gerar um risco aí para os demais condutores. Por que é importante você ter o espaçamento de 5 metros da esquina livre? Porque quem vai fazer o cruzamento tem que ter visão. Você já deve ter passado por essa situação. Um veículo muito próximo à esquina, estacionado ou parado, gera o quê? Uma insegurança. Se você não quer para você, não faça para os demais. Então tomem esse cuidado aí na hora de parar ou estacionar o veículo. Parar em viadutos, pontes, túneis, locais e horários não permitidos ou na contramão de direção. Infração média, penalidade de multa. Estacionar em locais e horários proibidos por placa de proibido estacionar. Medida administrativa de remoção do veículo e uma infração aí média. Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. Quando você estaciona muito apertadinho, né? E você não permite que outro veículo saia da vaga de estacionamento. Infração média com remoção do seu veículo. Então você terá aqui um probleminha. Além da infração, você terá aí o custo do guincho, né? Você vai pagar. Então esse valor aqui vai ter um aumentinho aí para você. Tomem cuidado quanto a isso e não façam para os outros que você não quer que faça contigo. Imagina você vai estar com pressa para uma reunião, você vai pegar o seu veículo e está fechado lá numa vaga de estacionamento. Veja que desagradável é essa situação. Então não cometa para os demais o que você não quer que cometa para você, ok? Estacionar na entrada e saída de veículos, ou seja, guia rebaixada, né, quando você tem ali uma garagem. Parada de ônibus na sinalização horizontal ou a 10 metros, quando tem aquela plaquinha azul, né, de ponto de ônibus. Se você te parar a 10 metros para a esquerda ou para a direita, você está cometendo uma infração média. Então, nesse caso aqui você está cometendo a infração, será penalizado aí com a multa de R$ 130,16 com a remoção do veículo, ok? Estacionar nas esquinas a menos de 5 metros, perto de hidrantes ou fora da posição indicada. Então, eu já até citei anteriormente, né? Se você estacionar próxima à esquina a menos de 5 metros, ou seja, você está muito próximo, você está bloqueando a visão de quem está tentando fazer o cruzamento. Altamente perigoso, ok? Com a remoção do veículo, e lembrem que aqui além da multa vai ter um custo, né, do guincho que você irá pagar. Uso de alarme que perturbe o sossego público em desacordo com o CONTRAN. Também uma infração aí média com penalidade de multa e a
remoção do veículo. Inferior à metade, exceto, então, ou seja, pela baixa velocidade aqui, né? Se você deslocar com o seu veículo com a velocidade inferior à metade, exceto na faixa direita ou em condições adversas, por exemplo, a via lá é 60 km por hora. Você está aí, a metade seria o quê? 30 km por hora. Se você estiver a 25 km por hora, você está cometendo uma infração média e gerando risco para os demais condutores, porque o seu deslocamento de maneira errada, ela gera irritação, necessidade de ultrapassagem sem vamos dizer assim, sem os devidos cuidados. Então você deve aí tomar esse cuidado. A baixa velocidade também pode ser uma infração de trânsito, certo? E também gera grande insegurança em todo o ambiente de trânsito. Ciclistas, carroças ou charretes que não transitem em fila única pelo bordo da pista ou ainda pelo acostamento ou pista especial, ou seja, pista específica para aquele veículo, comete também uma infração média. Veículo com excesso de peso, antigamente era excesso de peso e lotação. Lotação foi agravado, aí passou a ser uma infração mais grave, né? Então aqui ficou somente o excesso de peso. É uma infração aí média com retenção do veículo e transbordo da carga, ok? Ela foi alterada pela portaria Denatrans 3678. Vamos lá, continuando. Veículo de carga com falta de inscrição de tara e demais inscrições previstas na legislação. Também uma infração média com a multa, né, no valor de R$ 130,16. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em caso de emergência. Infração média. Deixar de remover o veículo em acidente sem vítimas para manter a segurança e a fluidez. Infração média. Transitar com ciclomotores em vias rápidas ou rodovias, salvo havendo acostamento ou faixa própria. Infração média. Veículo de duas rodas com carga incompatível ou rebocando outro veículo. Infração média. Então vejam que a carga incompatível e a situação de rebocar aqui, que é muito comum, às vezes você usa a sua motocicleta para isso, é uma insegurança e gera aí uma multa. Pilotando com somente uma das mãos, salvo eventualmente para sinalizar uma manobra. Infração média. Veículo lento e de maior porte fora da faixa da direita, também gera uma infração média. Transitar com o veículo com a velocidade superior à máxima em até 20%, infração média. Lembram que acima de 20% e até 50% é infração grave. E acima disso ainda é infração gravíssima. Continuando. Veículo fora da faixa, né, a ele destinada, exceto com situação de emergência. É uma infração média. Arremessar água ou detritos sobre pedestre ou veículos, infração média. Então, uma observação aqui, ó. Uma via muito alagada, se você passar em alta velocidade, com certeza você estará jogando detritos e água, né, sobre os pedestres e demais veículos. Vejam que isso aqui é uma infração. Muitas pessoas, muitos condutores não atentam quanto a isso. Além de ser uma situação desumana, né, você estará aí jogando água dentro de um veículo que está com vidro aberto ou sobre um pedestre. Então, algo muito ruim, né? Muito desagradável e que também gera aí uma infração para quem comete o ato. Condutor utilizando-se de fones nos ouvidos, conectados a aparelhos sonoros ou de telefone celular. Vejam que não adianta você usar o seu celularzinho com um foninho. Isso é uma infração de trânsito média. Você estará aí cometendo uma infração média, além de ser um ato altamente inseguro. Conduzir transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Por exemplo, lá, o seu cãozinho de estimação lá na janelinha do lado do condutor. É uma infração média. Então tome muito cuidado, além de ser algo extremamente perigoso para você e para o seu animal de estimação. Atirar do veículo
ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média. Conduzir o veículo usando calçado que não seja firme nos pés, ou que não comprometa a utilização dos pedais, ou que comprometa, né, a utilização dos pedais. Então aquela situação muito comum, você está na praia, vai fazer ali um deslocamento, né, e usa um chinelinho de dedo, ou uma sandália, né, de salto alto, no caso das mulheres. Algo extremamente perigoso que não permite a dirigibilidade de forma segura do veículo. Conduzir com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha ou acionar equipamento, né, e acessório do veículo. Por exemplo, usando celular, aqui no caso é uma infração gravíssima, tá? Não confunda essa situação. Então, aquela situação que você está dirigindo de forma bem descontraída, com seu bracinho para fora da janela, é uma infração média. Tomem cuidado quanto a isso, porque é importante observar. Você não tem uma rapidez na ação. Você precisar, por exemplo, trocar de marcha, você está com a sua mão direita ocupada, você vai ter que pegar o volante com a mão esquerda e fazer a mudança de marcha com a mão direita. Olha o tempo que você gera aí para essa ação. Então é uma situação de risco e é uma infração de trânsito. Entrar ou sair de áreas lindeiras, ou seja, que sejam laterais, né, garagens e estacionamentos, sem o posicionamento adequado e sem o devido cuidado com pedestres e demais veículos, é uma infração média. Não dar preferência de passagem aos demais veículos e pedestres e ao entrar ou sair de fila de estacionamento. Então, se você não tiver o cuidado, quando está estacionado, você vai tomar a via, ou seja, vai fazer continuar o seu deslocamento de uma maneira imprudente, sem o devido cuidado, sem deixar a pista estar livre para você iniciar o seu deslocamento, você está cometendo uma infração média, além de ser um auto muito, muito perigoso. Por exemplo, se você sair do estacionamento e vier um motociclista, você estará gerando lá uma situação de risco, você irá gerar a queda desse motociclista e muitas vezes um acidente pode se tornar grave, uma coisa aparentemente simples, né? Então tomem todo cuidado nesse caso aqui. Deixar menos de 1,5 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Infração grave, infração média, porém com possibilidade de graves situações aí de acidente. Porque se você, ao passar ou ultrapassar um ciclista, você passar muito próximo, você irá derrubá-lo da sua bicicleta, ele poderá colidir, ele poderia bater a sua cabeça e a situação ali poderá se agravar e muito, até com risco de morte para o ciclista. Então tome muito cuidado quanto a isso. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Aquela situação que você quer, quando assim, não vou deixar passar, o cara está me pressionando, né? Ele está tentando me ultrapassar, aquela rixa, né? Boba, sem motivo nenhum. Então você estará, além de cometendo um ato muito inseguro, muito imaturo, você está cometendo uma infração de trânsito também média. Eu acho que deveria ser mais grave, mas o legislador considerou como média. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver estiver parado, né, estiver aguardando lá para fazer a sua conversão à esquerda, né? Nesse caso aqui você está cometendo uma infração média. Então, se você fizer uma ultrapassagem pela direita, sem o veículo que está à sua frente estiver aguardando para a conversão à esquerda, você fizer a ultrapassagem pela direita, essa é uma situação que gera um grande risco, além de ser uma infração média, ok? Não deslocar para a direita ou esquerda com antecedência antes de dobrar, sem entrar na contramão. Então é aquela situação seguinte, que você quer fazer uma conversão à frente, e você não assume a faixa correta antecipadamente, você está cometendo um ato aí de grande risco, que você terá que cortar a frente de alguém para se posicionar logo numa situação à frente, né? Você deve fazer isso antecipadamente. Se você não fizer antecipadamente, é uma infração média, além de um ato muito inseguro aí no ambiente de trânsito. Não cumprir o tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso. Quando se tratar de veículo de transporte de carga,
ou veículo de passageiros. Lembram que você reincidir nessa infração é uma infração grave, já pela primeira vez é uma infração média. Retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso e o valor aí é de 130,16, ok? Continuando então, vamos lá. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, né, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123 do CTP. Então, isso aqui é muito comum, né? Quando você compra um veículo, você não realiza aí a transferência da propriedade. É uma infração média, né? E você terá aí a remoção do veículo. Conduzir veículo de 2 rodas com o farol apagado. Uma situação de alto risco, porque a sua motocicleta não estará visível, né? Um veículo pequeno. O farol aceso ele permite uma maior visibilidade do seu veículo, então, além de ser uma infração aí média, né? É altamente de alto risco, né? E ela foi alterada recentemente pela Lei 14.071. Continuando, né? Se eu não me engano é a última infração média, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor ou transportar passageiro com a utilização de capacete de segurança, sem viseira ou óculos de proteção, ou com a viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Retenção do veículo para regularização e uma multa média no valor de R$ 130,16, também recentemente alterada pela Lei 14.071. Bom, com isso nós finalizamos as infrações médias. Espero que tenha sido bastante proveitosa a nossa aula, nosso resumo. E lembrem que, se você observar aí as infrações relacionadas a uso, por exemplo, de farol, muito comum aí dentro aí das infrações, na grande maioria é uma infração média, pelo uso incorreto, ou por usar ou por não usar, né? Acaba sendo uma infração média. Então, uma dica aí para a nossa prova. Muito obrigado e até o próximo resumo.